e paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse aqui é mais um estudo bíblico do canal Pastor Jarbas Caldas Diniz, que sou eu mesmo que vos fala. Peço a você que compartilhe, que curta e que comente. Agora, esse estudo é direcionado para aquelas pessoas que realmente amam a Jesus. Quem ama Jesus vai, entender todo esse estudo. Como o próprio Jesus disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Tá certo? Então vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25 ao verso 30. Como eu disse, o tema, vou repetir aqui para você, o tema, viu? Jesus, isso mesmo, Jesus, o descanso da alma do pecador. Certo? Vamos à palavra do Senhor? Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês, ou vós, o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma das primeiras coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diz aqui no texto sagrado que essas palavras que ele direcionou não é para quem se acha instruído e sábio no seu próprio entendimento. É uma primeira coisa. Depois ele direciona dizendo a quem, certo? A quem? Aos humildes, aos que estão cansados, aos que estão sobrecarregados, ou seja, todos aqueles que precisam dele. Por isso que eu disse no vídeo anterior sobre o Shabat cristão, Jesus é o descanso da alma do pecador. É o nosso descanso, daquele que precisa dele, não daquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. Como temos hoje muitos, que com suas interpretações sobre Jesus, ele anda pregoando aí coisas que ele pensa, que ele acha, que ele interpreta sobre Jesus, só que ele é sábio e instruído nos seus próprios olhos e seu próprio entendimento. O que devemos buscar é que Jesus seja a nossa interpretação correta das Escrituras e não o achismo de alguém que pensa algo sobre Jesus. Tá bom? Então, quando Jesus diz, vinde a mim, uma segunda coisa, devemos entender que ele inicia com um convite para quem? Como diz o próprio texto, para os cansados, sobrecarregados, oprimidos pelo diabo por causa dos seus pecados. Jesus faz o convite para essas pessoas. A segunda coisa que devemos ver aqui, nesse meu esboço aqui, é que quando ele diz, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Aquelas pessoas que estão cansadas, que estão oprimidas, no dia de hoje, nesse presente século, quantas pessoas não estão cansadas, quantas pessoas não estão doentes, quantas pessoas não estão sobrecarregadas com Covid-19, certo? De pecados, consciência pesada, fardo cheio de pecado, cheio de tantas coisas. Quantas pessoas não estão assim? Jesus está convidando você a Ele, dizendo assim, venha, vinde a mim, todos vocês, que eu quero aliviar, eu quero tirar esse fardo pesado das suas costas, de culpa, de consciência pesada, porque Jesus é o nosso descanso. Jesus é o descanso da nossa alma. Outra coisa que ele diz
Outra frase que ele diz nesse texto, ele diz, e eu vos aliviarei. Jesus não está dizendo que A, B ou C, ou seja lá quem for, o movimento que se acha, entre aspas, movimentos que se acham baseados em Cristo, na interpretação de Jesus, se acham os tutores, os capacitados a levar esse alívio, esse descanso. De maneira nenhuma. Jesus é o descanso e estes, ou qualquer outro, nada são. Ele diz, eu vos aliviarei. Jesus, alivia aquele que está com dores na alma, aquele que está com enfermidade, aquele que está sem esperança, aquele que está solitário, aquele que é rejeitado, aquele que está desesperançoso, aquele que foi expulso, aquele que é o patinho feio da história. Jesus quer dizer para você, eu vos aliviarei. Jesus é o descanso, meu amigo e minha amiga. Jesus é o descanso, meu irmão e minha irmã, da nossa alma. Então, portanto, meus amigos, diante disso, nós vamos entrar no estudo bíblico. Jesus, o Senhor, o descanso da nossa alma. Tá bom? Então, já lemos o texto, amados. Já lemos o texto e agora nós vamos aqui adentrar, certo? Nos pontos do texto. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus queridos, e que você preste bem atenção, porque Jesus é o Shabat, porque Jesus é o descanso proferido pelo hálito de Deus, quando Deus disse, e em 6 dias trabalhou Deus e no 7º descansou. Quando Deus disse isso, Deus não estava se referindo a um dia da semana, Deus não estava se referindo a um dia semanal, um calendário, porque Deus é eterno e não precisa dessas coisas. Deus estava se referindo à própria palavra descanso, ou seja, repouso, não que ele estivesse suando, porque não ser supremo e sobrenatural, soberano, poderoso, Deus não se cansa. Como diz a própria palavra de Deus, ele não se cansa e nem se fadiga. O nosso Senhor não se cansa e nem se fadiga, mas a palavra descanso é um prelúdio. A palavra descanso proferida por Deus era um anúncio de que os homens pecadores poderiam encontrar em Cristo, em Jesus Cristo, o descanso da sua alma pecadora. Então, primeiras coisas que a gente vai aprender, primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que os primeiros conceitos errados de descanso. Muitas pessoas fizeram conceitos errados de descanso. O primeiro conceito errado de descanso nós podemos pegar aqui no judaísmo. O judaísmo criou um conceito errado de descanso. Qual foi o conceito errado de descanso do judaísmo? O judaísmo criou o conceito em que um dia propriamente dito, um 7º dia no calendário deles, e isso não está certo, não era isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo o seguinte, que era descansar mesmo, parar para adorar, para simplesmente o engrandecer em um dia, e não um dia qualquer da semana. Veja bem que coisa interessante. É tanto que os judeus criaram, os líderes judeus criaram leis e normas do sábado. É tanto que Jesus é perseguido, porque existiam leis criadas naquela época, certo? Leis criadas para que, nessas leis, o homem andasse nessas normas. E aí eles perseguiram Jesus, que estava quebrando tais leis que foram feitas nesse Shabat criado pelos judeus. Um outro conceito errado é o conceito da religião que nós vemos aí apóstata. Aquela que criou um sábado, dizendo que se o homem não guardar este sábado, que se o homem não guardar esse dia, ele perde a salvação, porque o sábado é selo de salvação para eles. Isso não é descanso do Senhor. Nem judeu e nem estes que apostatam da fé, dizendo que um dia é maior que a cruz, que um dia da semana é maior do que a expiação.
do que a redenção em Cristo. Estes estão totalmente com teorias erradas, heréticas, e eu vou deixar aqui no link abaixo para você ver estudos sobre isso, ok? Bom, conceito certo sobre descanso na história da igreja. Nós vamos ver aqui descanso nos pais da igreja. Os pais da igreja são homens que fizeram continuação, certo, do cristianismo, líderes. Inácio, por exemplo, 35 a 107, no ano 100, quando escreveu Combatendo os Judaizantes, ele expressa, abre aspas, assim: não sejam enredados por doutrinas estranhas e por velhas fábulas que nenhum proveito trazem, pois estamos vivendo até agora conforme o judaísmo. Confessamos então que não recebemos a graça se aqueles que andaram em costumes antigos vieram agora uma nova esperança. Não mais vivendo para o sábado, mas para o dia do Senhor, no qual também nossa vida surgiu por meio de sua morte. Que dia do Senhor ele está se referindo? Ao dia de domingo da ressurreição. O que é que o domingo da ressurreição representa para o cristianismo? Você tem ideia? Representa que foi o dia em que o Senhor ressuscitou, venceu a morte, certo? E ele trouxe como testemunho a veracidade do que ele fez para a humanidade, principalmente para os seus eleitos, para aqueles que eram suas testemunhas, seus discípulos. Você está entendendo? Veja bem que coisa interessante. A ressurreição é um descansar do cristão. A ressurreição é um descanso do cristão, certo? Porque o cristão que está em Cristo ressuscitou com ele numa nova vida em Cristo Jesus. Justino Martins, 165, escreveu em sua obra intitulada Apologia, certo? Ele diz assim sobre a questão do descanso: e no dia chamado domingo, todos os que moram nas cidades ou no campo se reúnem em um lugar. E as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas são lidos, mas o domingo é o dia em que nós temos nossa assembleia comum, porque é o primeiro dia no qual Deus, tendo feito uma mudança nas trevas e na matéria, fez o mundo, e Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia, ressurgiu dos mortos. Olha que coisa interessante. Orígenes, 185, 253, bispo de Alexandria, e um dos principais pastores, ele diz, abre aspas, deixando a observância judaica do sábado, vejamos como, certo? O sábado deveria ser observado por um cristão. No dia do sábado deve-se abster de todo prazer mundano. Olha que coisa interessante, o descanso que é Jesus, sempre trabalhado na cristandade, sempre sendo levado de geração em geração, através do anúncio de Cristo, dos apóstolos e dos seus líderes. Olha a cristandade. A opinião dos reformadores, Lutero disse assim, em sua velhice, Lutero disse assim: os apóstolos transferiram o sábado para o domingo, como nenhuma outra pessoa teria ousado fazer. E também, se até aqui em meus discursos falei e escrevi tão severamente contra a lei, foi porque a igreja cristã estava soterrada por superstições sob as quais Cristo estava completamente escondido, mas quanto à própria lei, nunca a rejeitei. João Calvino, o reformador, disse: o sábado, leia aqui, descanso, deve ser para nós uma torre no alto da qual devemos subir para contemplar de longe as obras de Deus, quando não estamos ocupados nem impedidos por outra
coisa de entender todas as nossas faculdades na consideração dos dons e graças, que Ele nos concedeu. Entendeu, meus irmãos? Veja bem, né? E entre outros, Teodoro Bessa disse também, falou, certo? Chamando o dia do Senhor, aquele que Paulo chama de o primeiro dia da semana, conforme 1 Coríntios 16, 2, tá? Entre outras opiniões, também como a de Pierre Viret, que visto que ele diz, abre aspas, visto que temos Deus todas as coisas que possuímos, alma, corpo e estado exterior, nada devemos fazer durante a vida toda, senão aquilo que Ele exige e pede de nós para a verdadeira, inteira santificação do dia de descanso. Tá certo, meus amados? Certo? Eric Bullinger, o reformador de Zurique, sábado significa descanso e representa aquele dia que foi consagrado ao descanso, mas a observância desse descanso sempre foi famosa e da maior antiguidade, não inventada e apresentada pela primeira vez por Moisés quando introduziu a lei, pois o Decálogo diz, lembra-te do dia do sábado, de sábado para santificar, desse modo ademoestando-os a lembrar que era de instituição antiga. Bom, vimos aqui a primeira coisa, a interpretação de que Jesus é o descanso. Vimos aqui a opinião dos pais da igreja e dos reformadores séculos XVI. Agora, meus irmãos, nós vamos entrar aqui. Por que o descanso foi deturpado? Por que as pessoas deturpam aquilo que foi instalado e estabelecido pelos nossos queridos apóstolos do Senhor? Por quê? Porque a falta de conhecimento. Hoje em dia nós vivemos num momento em que as pessoas acham que sabem tudo sem nada saber. E eu digo esse nada saber, eu posso trabalhar aqui de forma muito clara. Quer ver? Vou te falar uma coisa. Preste bem atenção, fique ligado no que eu vou dizer agora. É o saber o seguinte, ela faz a própria interpretação do texto da Bíblia e acha que com isso ela está agradando a Deus. Criar movimentos, criar estruturas, segmentos, interpretações sobre a Bíblia, não quer dizer que esteja certo, não. A Bíblia sempre foi interpretada de forma correta, desde os tempos de Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores. Quem reprova isso é um herético. É um herético quem reprova essas coisas. Porque Deus não se contradiz. E a opinião apostólica passou de líder após líder, de discípulo para discípulo, chegando até nós. O descanso do Senhor é deturpado quando a gente aplica esse descanso a um dia qualquer. Embora o apóstolo Paulo, em Romanos 14, atribuindo a gentios e judeus daquela comunidade cristã, dizendo que uns faz caso de dias e outros julgam iguais todos os dias. Romanos diz isso. Na carta aos Romanos, capítulo 14. Mas isso quer dizer o quê? Que mesmo que os débeis na fé, os fracos da fé, entendem que tem que comer verdura, que tem que viver um dia da semana, mas se ele faz para o Senhor, que seja para o Senhor. Porém, tem outros que julgam iguais todos os dias, ou seja, todos os dias eu tenho que viver para a glória de Deus, não dos homens. Quem somos nós, homens? Nós temos que viver para a glória de Deus. Glória de Deus, não dos homens. Você, homem, não é para viver para a sua glória. Então deturpam o sábado, o descanso do Senhor. Quem interpreta este de forma pessoal ou continuista numa revelação pagã em que atribui a este dia a salvação eterna das almas, que Cristo fez o sacrifício na cruz para salvar as almas.
Jesus é o descanso da nossa alma, você sabe por quê? Porque ele quer pegar o nosso fardo de pecado e trocar pelo fardo dele leve. Você sabe por que Jesus é o nosso descanso, nosso Shabat, nosso sábado? Porque foi ele que morreu na cruz para nos salvar de todos os pecados. Você sabe por que Jesus é o descanso da alma do pecador? Preste bem atenção nesse estudo aqui. Você sabe por quê? Porque Jesus, além de morrer, expiar nossas falhas e pecados, transgressões e iniquidades, Jesus ressuscitou. Ele não é um charlatão como estes que ficam a pregoar mentiras. Você sabe por que Jesus é o descanso da alma do pecador? Você sabe por quê? Jesus é o descanso da alma do pecador? Porque além de ressuscitar, ele subiu ao céu e está à direita de Deus, no seu trono. E ele está intercedendo pela sua igreja. Você sabe por que Jesus, última coisa, é o descanso da nossa alma pecadora? Porque Jesus é a certeza de que quando estivermos no céu, não haverá lágrimas nem dor, nem tristeza nem pranto, porque ele é o descanso da nossa alma. Você sabe por que Jesus é o descanso da nossa alma? Olha a Bíblia, a mulher adúltera chega naquela situação e Jesus dá-lhe o descanso. Os cegos chegam a Jesus e ele dá o descanso. As pessoas oprimidas, Jesus dava o descanso. As pessoas com fome, Jesus dava o descanso. Porque Jesus é o descanso da alma do pecador. É Jesus o descanso. Para terminar, eu quero somente concluir com algumas palavras aqui, simples, do próprio Jesus. Eu quero concluir aqui. Como ele disse aqui: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, que estão cansados, sobrecarregados, né? Cheio de pesadelos e problemas. E ele diz, ele afirmou, é uma promessa, que se você aceitar o vinde, o convite dele, ele te alivia de todo o descanso. Ele te alivia de todo o peso, quer dizer, e te dá o descanso. Então Jesus é o Shabat. Ei, olhe você que está aí, nessa religião pregando que você tem que guardar um dia para agradar a Deus. Saia, você está enganado. Jesus é o descanso para ti, pecador. Jesus é o descanso para a tua alma. Jesus é aquele que vai remir os teus pecados. Jesus vai tirar da legalidade da lei. Jesus quer te tirar desse fardo pesado farisaico, mentiroso. Jesus é o descanso ao pecador da tua alma. E ele diz mais: tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão, ó a promessa, descanso para a vossa alma. Talvez você não tenha descanso nessa vida, mas Jesus tem descanso para a sua alma. Lembra do Lázaro? Vivia sofrendo, descansou no seio de Abraão, em Deus, descansou em Deus, porque Jesus é o descanso da alma. Jesus é o Shabat, Jesus é o sábado, Jesus é a declaração de Deus, o descanso, o repouso do pecador. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fico com Jesus, o descanso da nossa alma. Fique com Jesus, eu lhe aconselho, o descanso da tua alma. Nesses tempos terríveis e difíceis, se desembarace, saia, corra de lugares em que não lhe traz o bem que é Jesus, o descanso da tua alma. Jesus não é o descanso que os adventistas pregam. Jesus não é o descanso que os judeus pregam. Jesus é o descanso do pecador necessitado, que precisa de esperança, que nesse mundo já não tem mais certeza, que nesse mundo já não tem mais esperança. Jesus é o descanso dele. Nesse mundo aperreado, nesse mundo cheio de pecados, cheio de dificuldades, Jesus é o Shabat cristão. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Oremos agora. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. Obrigado, Santo Deus, por Jesus Cristo ser o nosso descansar. Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa certeza de perdão de pecados, de alívio, de fardo leve.
Obrigado, Senhor. Abençoa cada um que está aqui assistindo essa aula e que eles alcancem em Ti o repouso e o descanso de suas almas e de sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe você. Por favor, compartilhe esse vídeo, curta, certo? E mande para aquelas pessoas que estão sem esperança, que estão precisando descansar a sua alma. Até mais.